Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. A Maria Inês solicitou que a gente tecesse um pequeno comentário sobre causas anteriores e atuais das aflições. Jesus encontrava-se com seus apóstolos e já era aquele a quem reconheciam como sendo o que fazia milagres, o que proporcionava o auxílio, a ajuda, e inevitavelmente era aquele que também era questionado por parte dos que não o queriam, por parte daqueles que se apresentavam mais resistentes. E Jesus, num determinado instante, ele toma aos apóstolos fazendo a opção de seguir para noroeste. As questões geopolíticas da época de Jesus, elas se mostravam um pouco diferentes daquilo que se mostra hoje. E quando Jesus faz essa opção, os apóstolos temem, questionando por que Jesus quer ir para aquela região. Por que Jesus quer subir? Mesmo porque lá se encontravam pessoas que não apresentavam ou não apresentariam um interesse naquilo que Jesus tinha a lhes apresentar. E Jesus demanda para Tiro e Sidom, e em se dirigindo para lá, eles viajam, a viagem transcorre normal, e quando eles saem de Tiro, indo para Sidom, uma mulher o busca, dizendo o seguinte: Mestre, filho de Davi, peço a você que possa me ajudar, porque minha filha encontra-se endemoniada, e eu peço a sua ajuda. E os apóstolos que lá se encontravam olham para a mulher, mas não a consideram. E eles não a consideram porque ela já começa se apresentando, dizendo para Jesus: Jesus, filho de Davi. Então é importante que, antes de mais nada, nós tenhamos uma interpretação das questões políticas e históricas da época, porque Moisés, depois que libera o povo do jugo egípcio, ele os leva em busca das terras de Canaã. Depois Moisés morre, Arão fica no seu lugar. Quando Arão morre, o grupo opta pela liderança dos juízes, onde você tem Sansão, você tem Esther, tem alguns outros. E quando eles estão sob essa liderança, eles fazem a opção por querer um rei. E quando optam por um rei, eles elegem Saul como sendo o seu rei. E nessa época tem um cara chamado Davi, que não concorda muito com a liderança do Saul, e o Davi, ele faz parte das tribos do sul. E nas duas tribos do sul você tem Betsaida e você tem Judá. E nas do norte você tem as demais. E Davi, depois daquela coisa toda de vencer os filisteus e tudo mais, ele de alguma maneira reúne as 12 tribos e todos ficam ali convivendo numa certa tranquilidade. Mas o domínio encontra-se no sul. Davi passa, manda para frente, numa questão de dinastia, né, o poder para o seu filho Salomão.
E Salomão, depois que morre, dentro de um processo dinástico, deixa o poder na mão do seu filho Roboão. Mas ao norte tem um outro sujeito chamado Jeroboão, que não aceita mais que o poder do grupo, o poder do povo, fique nas tribos do sul. Então, você tem no sul os que se encontram vinculados a Davi, os judeus, e você tem os israelitas no norte, que estão vinculados ao Jeroboão. Então, depois disso tem uma guerra civil, né? E na guerra civil você tem um enfraquecimento do reino, e depois disso então é quando se começa a história de submissão do povo israelense, né? Porque você tem os assírios, você tem Nabucodonosor, você tem Alexandre o Grande, e você tem os romanos que os escravizam, de modo que tornam-se submetidos a eles ao longo do tempo. Então, quando Jesus chega e essa mulher diz, mestre, filho de Davi, os apóstolos já ficam de orelha levantada. Por quê? Porque eles a consideram como sendo estrangeira. Mas os apóstolos também são estrangeiros naquela localidade, não é? E há um temor porque Jesus nasceu em Belém, e Belém está no sul. E se eles estão no norte, naturalmente poderá ter algum tipo de problema. E na hora que ela diz, mestre, ajuda minha filha, Jesus para, olha, continua andando, depois ela insiste, mestre. E Jesus, num determinado instante, vira-se para ela e diz o seguinte, não é de bom teor deitar o pão das criancinhas para os cachorrinhos. Cachorro, naquela época, naquela região do norte, por parte dos israelitas, era a interpretação dos gentios. Então, qualquer estrangeiro, qualquer gentil que se encontrasse naquela região e que estivesse afastado do sistema eleitoral deles, era interpretado como cão, era interpretado como cachorro. E Jesus, aproveitando-se disso, diz, não é de bom teor deitar o pão das criancinhas para os cachorrinhos. E quando ele fala cachorrinho, ele busca chamar fortemente a atenção dos apóstolos, que não a atenderam condignamente como deveriam atender. E ela sai atrás de Jesus e diz o seguinte, mestre, mas até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus donos. E Jesus, então, observando a imensa fé dela, observando a imensa humildade dela, não é? Diz que a solicitação dela, o pedido dela vai ser atendido, de modo que quando ela volta para casa, a filha está totalmente restabelecida, já não se encontra mais envolvida com processos obsessivos e a menina está curada. Então, esse ponto da humildade apresentada por ela e explorado por Jesus é de extrema importância na interpretação que se tenha daquilo que se venha a recolher posteriormente como sendo um efeito decorrente de uma causa que você tenha constituído. Na maior parte das vezes, quando se trata de causas anteriores das aflições, nós espíritas, muito quadradinhos, muito focados numa única observação, sempre temos a tendência a interpretar que as causas anteriores encontram-se suportadas apenas em questões de mal-estar, que tendem a gerar um reflexo posterior como sendo condizente àquilo que de maneira causal você tenha constituído. Uma causa em cima do mal-estar gera um reflexo lá na frente a ser recolhido na mesma proporção. Mas há necessidade de se interpretar as causas como também sendo suportadas e montadas em cima de questões qualitativas, como a humildade apresentada por ela num teor extremamente grande. Porque se nós formos analisar as causas atuais e as causas anteriores, inevitavelmente teremos que interpretar que elas se encontram ligadas.
porque não há a possibilidade de se interpretar uma causa atual sem que anteriormente você não tenha se apresentado de modo a incorrer naquilo que você está apresentando neste instante. É fundamental que nós interpretemos um contínuo de tempo onde não existem rupturas, onde não existem repartições, mas sim uma continuidade daquilo que tem se apresentado. Então, se por baixo, mais ou menos interpretarmos Moisés como uns 1400 anos antes de Cristo, se nós interpretarmos essa problemática entre o Roboão e o Jeroboão como sendo mais ou menos 1100 antes de Cristo, e se nós interpretarmos os apóstolos naquele instante com Jesus, envolvendo num processo de julgamento daquela irmã que, por ter dito Jesus, filho de Davi, mestre, filho de Davi, gerou na cabeça deles a interpretação então de que ela os considera como sendo estrangeiros, porque Davi é do sul e ela está no norte. Então, no final das contas, haveremos de interpretar o seguinte, que a dor dos apóstolos naquele instante, por não considerar a irmã como sendo necessitada, como sendo aquela que se apresentava envolvida com uma determinada solicitação, não pôde ser atendido por eles em razão da tradição na qual eles se encontravam envolvidos. E a tradição judaica apresentada por eles remontava a 1 milênio, de modo a se interpretar que aquilo que há 1 milênio atrás se constituiu era o mesmo que emocionalmente eles vinham carregando, de modo que se apresentaram de maneira equivocada naquele momento em razão daquilo que eles já traziam anteriormente, as causas anteriores suportando uma apresentação atual. E no caso da mulher canonita, a apresentação da humildade naquele momento atual, gerando inevitavelmente reflexos positivos lá na frente, para quem quer que seja. Então, é fundamental que nós estejamos envolvidos na interpretação básica de que Jesus liberta. Mas para que Jesus liberte, há necessidade de que você o queira. Para que Jesus liberte, há necessidade de que você esteja interessado também em quebrar as resistências existentes. E muitas das nossas resistências, elas se encontram fundamentadas nas questões que foram montadas anteriormente, através de processos reencarnatórios antigos, mas que ainda faz com que nos apresentemos de uma determinada maneira neste instante. Não existe absolutamente nada que seja originado neste momento, não existe absolutamente nada que você possa interpretar como sendo algo que aleatoriamente surgiu. Mas é muito importante que se interprete que, ainda que no Evangelho haja uma separação bastante clara, que as causas anteriores são condizentes às questões reencarnatórias lá de trás, e as causas atuais condizentes a determinadas manifestações que você apresenta neste instante, onde ao longo do tempo você haverá de recolher um determinado efeito. Por exemplo, você não ter aceitado uma promoção. Você não aceitou agora, daqui 15 anos poderá acontecer de você reclamar da decisão que tomou. Um problema, uma causa atual, gerando um reflexo para este mesmo momento. Uma situação de medo, uma situação de desconforto, onde você se ressente disto neste instante, mas não necessariamente a causa está neste instante, mas obviamente a causa está em encarnações anteriores. Então o Evangelho, ele separa perfeitamente bem. Mas é fundamental que nós interpretemos o Evangelho como sendo um motivador, para que possamos nos observar no tempo e no espaço, e naturalmente tomando maiores cuidados quanto às questões causais com as quais possamos nos envolver neste instante. Se nós formos ver
num livro do Humberto de Campos chamado Boa Nova, nós vamos encontrar uma lição, acredito que deva ser Amor Invencível, alguma coisa assim, onde Jesus está na casa de Pedro, e Pedro faz o seguinte questionamento para Jesus: Mestre, como você poderia me explicar melhor a primeira ação que você fez transformando água em vinho? O vinho não funcionaria como um instrumento que proporcionaria o desequilíbrio? O vinho não funcionaria como um instrumento que poderia, de alguma maneira, atrapalhar as relações? E Jesus, observando a dúvida sincera de Pedro, responde que o vinho que ele constituiu naquele instante era um instrumento para proporcionar alegria a todas aquelas pessoas, porque Jesus vê em todos aqueles amigos. E o seu maior desejo é que os amigos estejam se sentindo extremamente bem, extremamente felizes. É importante que se interprete que naquela época a falta do vinho era motivo de escândalo, não é? E naturalmente este escândalo tenderia a levar para frente as observações equivocadas, as observações doloridas que tivessem sido recolhidas. Então o que é que Jesus faz? Não apenas não deixa faltar vinho, mas como oferece um vinho de qualidade esplêndida, de modo que quem tomou veio questionar depois: mas de onde surgiu aquele vinho tão saboroso, de qualidade tão elevada? Então o que é que Jesus faz? Jesus, ao invés de incorrer no risco de que o desequilíbrio das relações se dê, Jesus investe no sentido de que todos, por terem sido bem atendidos, possam levar então adiante a informação de que aquele que convidou os atendeu da melhor forma possível, e por tê-los atendido da melhor forma possível, haverão de se lembrar sempre dele por aquele atendimento extremamente bom que se deu. Jesus instiga então o quê? O processo do fortalecimento das relações, o fortalecimento dos vínculos, em razão de uma apresentação que se tenha feito. Jesus estipula a necessidade do interesse em se envolver com o outro, de modo que seja possível, de alguma forma, conquistá-lo, envolvê-lo, em razão daquilo que de melhor possa ser transferido. E Pedro questiona: mas mestre, e quando ocorrer de que por mais que tenhamos feito, ainda ele se revolte contra nós? Jesus vira-se para Pedro e diz o seguinte: Pedro, só o fato de eu ter tido a oportunidade de servi-lo, só o fato de eu ter tido a oportunidade de me apresentar para ele, já me proporciona a sensação e o entendimento de que eu fui útil, já me proporciona extrema alegria, porque eu me envolvi com ele, eu o procurei, e ele me concedeu a oportunidade de me apresentar para ele, de servi-lo. Então, só o esforço, só a interpretação do trabalho já é algo que me atende, e por me atender, naturalmente eu descarto qualquer apresentação equivocada da parte dele. Aquilo que eu pude fazer do melhor do meu coração, do melhor da minha mente, já me abastece, de modo que eu não tenho que me ressentir ou me preocupar com a possível agressão que ele possa realizar a mim por se encontrar equivocado. Então, do que Jesus está tratando? Da fundamentação de uma questão atual,
de uma geração constante no momento presente, na atualidade, de causas que sejam qualitativas, de causas que sejam muito fortes e que tendam a impregnar aquele que recebeu a tua manifestação com o melhor do que ele possa interpretar. De modo que se interprete então o seguinte, que a constituição de uma causa atual qualitativa vai representar tempos depois um efeito extremamente positivo. Onde lá na frente, então você vai dizer que as causas anteriores foram positivas. Exatamente por isso que o momento atual se apresenta como sendo o reflexo de algo bom que se constituiu. Então, senhores, tanto a questão da mulher cananita, falando sobre as migalhas, na forma daquela que aceita o mínimo que Jesus possa apresentar. A migalha apresentada pela mulher cananita representa a interpretação daquilo que seja a doação, daquilo que seja a transferência de Jesus, por menor que possa ser. A migalha apresentada pela mulher cananita, na forma de que ainda que a interpretação orgulhosa me jogue para a condição de estrangeiro, ainda que vocês aqui apóstolos me considerem como sendo estrangeira, e ainda que eu seja considerada como um cão, o cão goza das migalhas que o seu dono possa lhe oferecer como sendo aquilo que sobrou na mesa. Ou seja, a visão dela é de extrema humildade, cuja humildade proporciona então aos apóstolos a possibilidade de se interpretar o seguinte: operar no bem, operar na humildade, constituem causas atuais que vão gerar reflexo positivo lá na frente. E nós, dentro da casa espírita, como temos buscado trabalhar com as causas atuais e como temos nos considerado dentro das causas anteriores. E nós, dentro da casa espírita, como é que temos observado a questão da amizade apresentada por Jesus, que fundamenta, então, ambiente de paz, ambiente de calma, ambiente de tranquilidade, gerando a possibilidade de lá na frente o equilíbrio nas relações existirem dentro da casa espírita? Como é que temos nos portado dentro das questões das causas anteriores e das causas atuais, considerando-se que cada um de nós é um ser individual e que responde única e exclusivamente por si próprio. Independentemente do estrago que você possa fazer nas relações, independentemente das problemáticas que você possa gerar no contexto coletivo, isso compete só a você individualmente e a mais ninguém. Então, se todos nós acreditamos na continuidade da existência, se todos nós acreditamos na continuidade da vida, e se todos nós, pelo básico do estudo, interpretamos que o corpo físico neste instante é um instrumento que te foi proporcionado como sendo a possibilidade de você se renovar, pelo fato de se encontrar envolvido com as relações, e que se interprete estas relações como sendo os outros seres individuais que, envolvidos com a mesma chance, com a mesma oportunidade que te foi concedida neste instante, pensa por si próprio, encontra-se provido do conhecimento próprio,
e cujo conhecimento encontra-se suportado nas experiências transatas pelas quais passou, onde inevitavelmente é diferente da tua experiência. Então, obviamente, num determinado instante, alguém não vai concordar com o outro. Inevitavelmente, num determinado instante, poderemos interpretar a constituição da zona do conflito, mas cujo conflito necessita ser interpretado pela ótica de Paulo, de ser o bom combate. Então, se sabemos que perdendo o corpo físico, haveremos de continuar existindo, e se o corpo físico é um limitador perante as memórias e imagens que você possui de todo este processo contínuo de oportunidades reencarnatórias que você teve. Então parte-se do princípio que, liberado do corpo físico, a tua possibilidade de abarcar mais o tempo e o espaço torna-se maior, e a tua possibilidade de recordar torna-se também maior. Ótimo. Então a primeira questão a ser levantada: não nos encontramos dentro de uma casa espírita que tende a trabalhar e operar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de graça. Não é uma questão gratuita que nos coloca dentro da casa espírita. E, por sua vez, também não é uma questão gratuita aquilo que faz com que um determinado contingente de seres individuais reunidos acabem estipulando uma coletividade que opera na casa espírita em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, donde a se concluir que, por algum momento, por algum motivo, por alguma situação, nós já nos conhecíamos. Ou nos conhecíamos por uma questão de vinculação, de estreitamento das relações que acabou gerando afinidade, ou nos conhecíamos pela afinidade de buscar servir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como a interpretação de um instrumento que nos seja concedido para que nos autorreparássemos, como, por exemplo, das bobagens que foram feitas por ostentarmos a batina. Encontrarmos-nos envolvidos na casa do nosso Senhor Jesus Cristo, na casa espírita, perfaz uma interpretação de comum acordo referente a causas que se apresentaram também comuns. E se estas causas se apresentaram então comuns, parte-se do princípio que todo mundo se sentia necessitado, e necessitado do quê? De servir a Jesus? Não, necessitado de se autorreparar para voltar a se equilibrar emocionalmente. Então, de joelhos você pediu uma oportunidade reencarnatória. Então, de joelhos, chorando copiosamente, você solicitou uma oportunidade no corpo para que pudesse operar da melhor forma possível em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para tentar começar a desfazer, a desconstruir determinadas ilusões que a batina ou outros instrumentos nos proporcionaram, onde acabamos proporcionando o choro e ranger de dente para muita gente que não tinha que passar por isso. E quando te foi oferecido então a casa espírita como uma oportunidade, você falou yes. Você pegou os pompons e começou a pular e fazer assim. E algo interessante aconteceu entre nós, porque se eu perguntar para os senhores qual a procedência dos senhores, de qual cidade os senhores vêm, se eu perguntar todos são da cidade de São Paulo, evidente que isso não vai acontecer. Cada um vai dizer o seguinte: eu vim de tal lugar, eu vim do Maranhão, eu vim do Amazonas, eu vim da Bahia, eu vim de Alagoas. E algo interessante ocorre: todos, no dia de hoje, numa quinta-feira à noite, estamos juntos, dentro de um mesmo espaço, no mesmo ambiente.
Por que houve esta atração, de modo que pessoas de localidades tão longínquas viessem a se reunir para operar em nome de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, num único local? Então, obviamente, não é à toa. E se não é à toa estas ocorrências, se causas anteriores emocionais têm apresentado uma situação atual neste instante, então, se você ficar denigrindo o seu companheiro de trabalho dentro da casa espírita, o que é que você vai encontrar lá na frente como reflexo e que você vai chamar de causa atual depois? Se você continuar num instrumento poderosíssimo hoje para destruir relações, se você se utilizar de um instrumento tecnológico hoje poderosíssimo para afundar a casa espírita, se você continuar a se esconder dizendo o seguinte: mas é um grupo de afinidades do qual eu pertenço, onde lá no maldito Zap Zap eu fico falando mal do que aconteceu no dia anterior na casa em que eu opero e na casa em que eu sirvo. Se eu no maldito Zap Zap ficar lá falando sobre o amigo que opera ombro a ombro com você, mas que não está tendo a oportunidade de se defender. Se você ficar lá no Zap Zap, se você ficar escondido nos bastidores, não da casa espírita, dos bastidores lá de fora, falando mal daquilo que você deveria buscar aqueles de direito para esclarecer a dúvida que você mantém, ao invés de ficar conversando com quem não tem condições de te ajudar. O que é que você vai encontrar como reflexo lá depois? E você então vai chegar e vai dizer o seguinte, que as causas anteriores, elas se apresentaram desconfortáveis para você, porque você queria operar de um jeito dentro da casa espírita e a Marinês não te deixava, e a culpada da tua desdita é a Marinês. Você vai dizer que o culpado da tua desdita é o Edson. Você vai dizer que o culpado da tua desdita é quem você quiser acusar, menos você. Então, senhores, como é que nós podemos interpretar a mulher canonita dentro da casa espírita? Como é que nós podemos interpretar o diálogo de Jesus com Pedro sobre a profundidade das relações, sobre a profundidade das amizades, obedecendo a mesma ótica das causas anteriores e das causas atuais das aflições? Jesus no Evangelho não apresenta a aflição como sendo oportunidade de aprendizado? Jesus não apresenta a aflição não como sendo dor, não como sendo sofrimento, mas sim como sendo a interpretação de um momento eletrizante, de um momento complexo, de um momento tormentoso, de um momento difícil, que se apresenta como sendo um instrutor teu, que se apresenta como sendo um instrumento aliviador para você, como sendo um instrumento que tende a te proporcionar a paz, a calma e a tranquilidade. Mas você vai perguntar, mas como que a dor pode me proporcionar a paz, a calma, a tranquilidade? Como que o sofrimento pode me proporcionar a paz, a calma, a tranquilidade? Obviamente pela ótica que se tenha, de que em se mostrando forte, em se mostrando animado, em se mostrando perseverante em nosso Senhor Jesus Cristo, é óbvio que você haverá de superar aquele instante, é óbvio que você haverá de superar aquela situação, e mais óbvio ainda, haverá de se interpretar o nível de resistência que você vai sair da experiência pela qual passou. De modo que não apenas você será referência para auxiliar a outros que ainda não apresentam as mesmas resistências que você apresenta, como você vai provar para si próprio que se superou.
que achava que não podia, mas agora acha que pode. Então a aflição não é dor e sofrimento, a aflição, ela é aprendizado. Mas, como aquilo que se recolhe como sendo os instrumentos de aprendizado foram gerados por ti próprio, foram gerados por você próprio, então a pergunta que se faz é o seguinte: há a necessidade de se passar por momentos complexos para poder aprender? Reencarna-se para ter dor? Reencarna-se para passar por sofrimento? Não. Não. Você pode aprender de uma outra forma. Numa mesma classe, são todos os alunos que passam de ano? Numa mesma classe, são todos os alunos que tiram as mesmas notas elevadas? Não. E você vai culpar o professor? Não. Mas você vai interpretar o seguinte: um fez corpo mole, o outro estudou. O que estudou passa, o que fez corpo mole tem que fazer o semestre de novo. O que estudou avança, o que fez corpo mole perde as oportunidades. O que estudou e tem notas altas é contratado por uma empresa de porte. O que não estudou, obviamente, não vai poder ser contratado. Daí você vai reclamar do outro. As causas se mostram proporcionais ao interesse que se tenha. E o recolhimento da causa se mostra proporcional ao esforço com o qual você veio a se envolver. Então, senhores, o momento é crítico. E o momento se mostra crítico como sendo suportado num planejamento que Jesus administra. E se inúmeras vezes tivemos a oportunidade de repetir o que Bezerra, romanticamente, mas de maneira real, apresenta dizendo que as portas do inferno foram abertas, então está se dizendo que nós estamos passando por um momento de alteração do planeta, de transformação do planeta, de expiação e provas para regeneração, e onde nós, na Casa Espírita Séria, temos tido a grata oportunidade de receber todos aqueles que se encontram doentes em processo de recuperação. As reuniões de desobsessão têm mostrado isso através da questão das obsessões complexas. Todas as áreas de trabalho de uma casa espírita séria têm se envolvido com isto. Quantas não são as pessoas que, ao passar pela entrevista, apresentam o medo como sendo aquilo que as incomoda? Quantas não são as pessoas que, em passando pela entrevista, apresentam, como que chama aquela doença que o pessoal trata de moderna como sendo uma coisa sofisticada? Depressão. Hoje eu estou deprimido. Qual é o seu problema? Acho que estou com depressão. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Acho que eu estou com depressão. Quantas não são as pessoas que têm sido atendidas na casa espírita, envolvidas com problemáticas absurdamente complexas? Problemáticas complexas em razão daqueles que não as perdoaram e que as acompanham. Problemáticas complexas pelo fato de não se ter interesse em operar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus, apresentando a Pedro as questões profundas da amizade, o ensina falando sobre o porquê dele ter operado daquela forma, está simplesmente dizendo que Jesus apresenta-se como sendo um instrumento facilitador. Um instrumento facilitador nas e das relações.
Jesus preocupa-se com o outro. E qual é o seu pensamento? O que de melhor eu posso fazer para auxiliá-lo, para ajudá-lo, para facilitar de modo que ele possa alcançar determinada coisa? Então, a amizade é um instrumento facilitador de conquista. E quando você, dentro da casa espírita, critica o amigo, quando você, dentro da casa espírita, opta por se tornar rebelde, a pessoa vira para você e diz o seguinte: você precisa trabalhar ali na porta recebendo as fichinhas. Ah, tá bom. 30 segundos depois o cara está na lanchonete. Fulano de tal, eu não pedi para você trabalhar aqui? Não, só fui ali falar isso aqui. 1 minuto depois, cadê o cara? Fui no banheiro. 3 minutos depois, está lá na frente. Não se assume. Não se assume. E por não se assumir, não está conseguindo interpretar as migalhas que foram apresentadas por aquele que se encontrava responsável pela casa. E quem se encontra responsável pela casa neste instante e sempre é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você ainda não apresenta condições para operar na responsabilidade que foi investida ao Chico. Você não apresenta condições para operar na responsabilidade que foi investida ao Divaldo. Você ainda não apresenta condições para operar na responsabilidade que foi investida a Madre Teresa de Calcutá. Mas te foi concedida a oportunidade de operar na porta. É a migalha que foi pedida por você. Eu quero qualquer coisa, eu quero a migalha. A migalha que Jesus puder me proporcionar, eu me sentirei extremamente feliz. Porque eu sei que com essa migalha eu vou buscar trabalhar da melhor forma possível. E se me for concedida esta oportunidade, porque eu preciso da oportunidade, ainda que seja migalha, mas eu preciso da oportunidade, porque essa oportunidade eu vou agarrar com unhas e dentes. Essa oportunidade eu vou agarrar fazendo dela a minha causa atual, para me ver feliz lá na frente, de modo que lá eu possa dizer o seguinte, que a minha causa anterior foi montada da melhor forma possível e é por isso que eu estou feliz agora. Então eu preciso do posto. Ainda que dentro da casa espírita tem um bando de gente que confunde cargo com encargo. Você não tem cargo na casa espírita, você tem o encargo de operar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você se ausentou da porta, você desvalorizou a migalha que você solicitou. Quando você não foi disciplinado, quando você começou a achar o seguinte: eu detesto o diretor da área de assistência espiritual da casa. É claro que não é dessa casa que eu estou falando, é óbvio, né? Mas quando você vai lá no Zap Zap e fala: essa diretoria da casa está numa nau sem rumo. Você acha que pode? Você acha que pode? Eu sou médium de psicofonia e eu só recebo mentor. E me pôs lá para trabalhar na porta, atendendo. Você acha que pode? Eu sou médium de psicofonia. E me colocou para entregar fichinha na porta. Eu sou médium de psicofonia. E passou as vibrações para aquela coitada que não sabe nem falar, que erra português. Pediu para aquele fulano de tal, que nem fala, ele grunhe. Você viu como que ele fala gozado? Ele grunhe, ele não fala. Ele foi fazer as vibrações. Você viu que vibração curtinha?
As vibrações falaram para ele falar. Você viu o que ele falou? Jesus, aqui nós estamos para operar em seu nome. Obrigado, Senhor. Mas veio daqui e veio daqui, sabendo diretamente o que se buscava atingir, o que se buscava alcançar. Enquanto o letrado da casa espírita, que não está preocupado com as causas atuais que tem gerado, fez uma vibração de 2 horas que não levou nada a lugar nenhum, onde todo mundo dormiu. E eu sou o bonzão das vibrações. Vibração é comigo mesmo. Só eu sei fazer vibração na casa. Senhores, o momento é crítico. E o momento é crítico na interpretação que se tenha de se buscar aproveitar da melhor forma possível a oportunidade que te foi concedida para operar em nome dele, quase que como sendo uma visão do seguinte: se eu não aproveitar essa oportunidade, eu vou me dar mal. Mas você não vai se dar mal perante o Cristo. Você não vai se dar mal perante Deus. Você vai se dar mal perante si próprio. Porque vai chegar à conclusão do seguinte, que podia fazer e não fez. Vai chegar à conclusão do seguinte, que da mesma forma da parábola lá do Lázaro e do rico, aquele iletrado que você considerava como tal, com 4 palavrinhas, elevou o seu pensamento a Deus e inundou o ambiente numa estrutura qualitativa que você não tem ideia. E que você, que o criticava tanto no Zap Zap, agora está desencarnado e o vê em situação extremamente benéfica e você não. Qual é a situação benéfica dele? De estar numa carruagem reluzente? Não, de estar em paz consigo próprio, por ter servido ao nosso Senhor Jesus Cristo dentro das responsabilidades que o envolviam, com a disciplina com a qual se comprometeu. Como que poderemos nos encontrar em paz? Como que poderemos considerar causas anteriores? Como que poderemos nos ressentir dos reflexos atuais em razão das causas anteriores, se não buscarmos compreender o que foi nos proporcionado? Senhores, encontrarmos-nos dentro da casa espírita não é só da casa espírita. O trabalho sério dentro da casa espírita, o trabalho sério na igreja evangélica, o trabalho sério no templo, qualquer templo, o trabalho sério em qualquer local, onde os bons espíritos atuem e operem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Os amigos espirituais contam conosco encarnados. Eles não podem fazer o serviço sozinho. Não querem fazer o serviço sozinhos. Única e exclusivamente para nos proporcionar a oportunidade de servirmos juntos. E em servindo juntos, interpretarmos um grupo coeso, atuante em nome de Jesus. Porque isso vai pesar nas nossas mentes e nos nossos corações num determinado instante. Isto vai pesar na forma de um arrependimento para alguns, na forma de remorso para outros. Se você chegar à conclusão que teve a oportunidade e que não quis fazer, isso vai pesar na hora que você se lembrar que elegeu uma amiga que operava dentro da casa espírita
mas que tinha o gosto de se vestir bem. Gostava de se vestir bem. E não fazia isso para agredir ninguém. E toda vez que vinha trabalhar com você, estava muito bem vestida. E você, pelas costas, apelidou-a de perua. Pelas costas, apelidou-a daquela ali, daquela lá. Dentro da casa de Jesus. Dentro da casa do Cristo. Ela, na forma sincera de se apresentar, auxiliava, colaborava e constituía. E você, despendendo tempo, desperdiçando tempo na crítica, não amealhou nada para si próprio. Então, senhores, a casa espírita, que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo e não a nós, ela não pode ser apresentada às questões individuais do ciúme, ela não pode ser apresentada às questões individuais da vaidade, ela não pode ser apresentada às questões individuais do egoísmo, ela não pode ser apresentada às questões individuais do orgulho. É a casa do Senhor. E falar Senhor não pode ser algo feito da boca para fora. Nós estamos falando sobre o chefe. Estamos falando sobre o chefe que diz claramente o seguinte: vinde a mim todos vós que sofreis e encontrais sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O que eu solicito que você faça como enquanto trabalho é leve. E a autoridade que eu apresento e exerço sobre você é suave, porque ela é horizontal, ela não é vertical. A autoridade de Jesus não se mostra numa pirâmide, onde quem manda está em cima e quem está embaixo obedece. A autoridade de Jesus, ela é linear, ela é horizontal, ou seja, quem está na frente ou quem está do lado, exala o conhecimento que já possui, permitindo com que quem está atrás ou do lado possa absorver isso para poder fazer do mesmo jeito, sem competição, sem competição. Então, amigos, a casa do Senhor, a casa do chefe compassivo, que na conversa com Pedro estabelece que a amizade sincera, a amizade verdadeira, conduz a Deus. A amizade sincera, a amizade verdadeira, estabelece um vínculo direto com Deus. É Jesus a dizer na conversa que teve com Pedro. E que lugar melhor para exercitarmos a amizade sincera, desprovida de preocupações, que não seja na casa do Senhor, na casa espírita que nos foi concedida como oportunidade de refazimento emocional de nós em nós mesmos. O exercício da amizade sincera dentro da casa espírita não poderá garantir para você forças, ânimo e perseverança constante perante aquele que venha a reencarnar no teu grupo e que, por não ter te perdoado ao longo do tempo e em sabendo da apresentação dos teus novos interesses, acaba confiando e acreditando que, se reencarnar junto a você, as tuas apresentações
poderão conquistá-lo. E se ele se sentir conquistado, ele vai relevar a bobagem que você fez há 1000 anos atrás. Você sabe quem é o neto que está por vir? Você sabe quem é o filho que está por vir? Você sabe quem são esses espíritos? Não sabe. E se você não sabe, que garantia você tem de que eles haverão de se apresentar da maneira como você espera que eles se apresentam? Que garantia você tem? Nenhuma. Então o que Jesus faz? Ele trabalha por antecipação, ensinando quanto e como proceder perante as relações. E este quanto e como tem que ser exercitado dentro da casa espírita. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós nos encontramos providos com a necessidade de nos acertarmos internamente. E só há a possibilidade de aprender com o outro a quem Jesus chamou de próximo. Você sozinho, numa ilha vazia, você não aprende. Porque se você não faz o mal, o bem também você não faz. Então, senhores, que nas questões das causas anteriores e das causas atuais das aflições, Jesus seja a nossa referência, para que possamos solicitar do fundo dos nossos corações o seu auxílio, no sentido de que as nossas sensibilidades possam ser aumentadas, possam ser dilatadas, tornarem-se mais abrangentes, para que nos ressintamos mais facilmente das questões que nos envolvem, e em buscando aproveitar o tempo da melhor forma possível, possamos colaborar com o próximo e conosco mesmos, tendo como referência o nosso Senhor Jesus Cristo, que assegurou que é o caminho, a verdade e a vida, e que nenhum de nós irá ao Pai se não for por Ele. Muito obrigado, uma boa noite.